Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Saiba Mais aqui na TV Justiça. Hoje o assunto são os direitos domésticos. Eles foram alterados pela Emenda Constitucional 72 e regulamentados pela Lei Complementar 150, aprovada em janeiro deste ano. E o nosso convidado de hoje é o advogado trabalhista Manuel Veras, tem a missão de trazer para nós as informações, as novas informações. A primeira pergunta é justamente a seguinte: como a nova lei define o empregado doméstico? Bom, a nova lei, ela define o empregado doméstico, já como a lei anterior fazia, é a pessoa física que presta serviço à pessoa família, mediante subordinação, no âmbito residencial dessas pessoas, sem a finalidade lucrativa. Agora, a lei, essa nova lei, esclareceu uma dúvida que existia antes e que os tribunais tinham que resolver. Ela diz o seguinte, que só é considerado empregado doméstico quem trabalha mais de dois dias por semana na residência. Então, antes de 2 dias, não é considerado empregado doméstico. Um cuidador que cuida de pessoas doentes, inclusive nas residências, ele é considerado um empregado doméstico? É muito comum essas pessoas, cuidadores de criança ou de idosos, pessoas doentes. Então, é o seguinte, como elas trabalham na residência e esse trabalho de cuidar de criança ou de idoso, de pessoa doente, não tem finalidade lucrativa, elas são consideradas empregados domésticos. Agora, muitos não gostam de colocar isso na carteira, mas é empregado doméstico. Então, é bom os patrões esclarecerem essas pessoas que isso é importante colocar, para evitar problemas futuros, né? Os empregados que cuidam de sítios, fazendas, eles também se enquadram nessa categoria? São empregados domésticos? Depende de como esse sítio, essa fazenda, essa chácara é usada. Se ele é usado só para lazer da família, mesmo que tenha plantações, criação de animais, etc., sem venda de produtos com finalidade lucrativa, ele é um empregado doméstico, né? Então, vai ser regido pela Lei Complementar 150. Agora, se a venda de produtos e a finalidade tem como finalidade lucrativa, aí ele vai ser considerado empregado rural. Vai ser, então, regulamentado pela atividade de empregado rural, pela lei específica. A lei permite a contratação de menores de idade nessa categoria? Não, a lei é bem clara. No parágrafo único do artigo 1º, menores de 18 anos não podem ser contratados como empregado doméstico. Isso evita a questão do trabalho escravo infantil, né, que o governo brasileiro vem combatendo aí há já algumas décadas. O empregado doméstico pode ser contratado por prazo determinado? Sim, tem o chamado contrato de experiência, né, que é aquele contrato que a pessoa faz um contrato por 90 dias, ou seja, esse contrato pode ser até 90 dias. Ele pode ser menos que isso, mas ele pode ser renovado, mas o somatório não pode ultrapassar os 90 dias, tá certo? E tem o outro tipo de contrato por prazo determinado, que pode durar no máximo 2 anos, né? Que é para substituir alguém, né, que está afastado por algum motivo, ou algum problema eventual, extraordinário de trabalho, tá certo? Ultrapassado esse prazo de 2 anos, esse contrato continuar, ele se transforma num contrato por prazo indeterminado. E a questão do piso salarial? A nova lei complementar prevê a questão do piso salarial para o empregado doméstico? Sim, a Emenda Constitucional 72 estendeu todos os direitos que estão no artigo 7º para o empregado doméstico, que não acontecia antes. Inclusive, o piso salarial. Ocorre que o empregado doméstico não tem piso salarial estipulado por lei, nem convenção coletiva. É meio difícil fazer uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. Então, esse inciso do artigo 7º é regulamentado pela Lei Complementar 103, que diz que os governadores do Estado e do Distrito Federal podem encaminhar projeto de lei para suas assembleias, estipulando um piso salarial. Então, quem vai ser beneficiado por isso? Aquelas categorias, como o doméstico, que não tem piso legal ou estipulado por acordo de convenção coletiva, tá certo? E a lei prevê um acréscimo no salário do empregado doméstico quando ele acompanha o empregador em viagens, por exemplo? Sim, há uma previsão de acréscimo de 25%, tá certo? No salário, sobre o salário normal, o salário que consta na carteira de trabalho. E qual a jornada de trabalho? Bom, a jornada de trabalho é aquela
que está prevista para qualquer trabalhador, 8 horas diárias e 44 semanais. E, no caso de pessoas, cuidadores de idosos, etc., que tem que acompanhar a pessoa, é possível, a lei permite aquela jornada de 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho ininterruptas, né? Aí computando o intervalo para descanso, de alimentação, e 36 de descanso. Em geral, essas pessoas são cuidadas por mais de uma pessoa. Então, nesse caso, é possível fazer essa jornada de trabalho. Ainda na questão da jornada, a lei prevê também uma mudança de compensação de horas e há limites para isso? Sim, principalmente para quem acompanha, né, o empregador em viagem. Então, essa compensação é feita na base de 40 horas. Né? Então, essa compensação pode ser feita através de banco de horas, tá certo? E pode ser feito também com o pagamento de hora extra. Pode acontecer que essa compensação tenha que acontecer no prazo de 1 ano. Pode acontecer que o empregado seja demitido antes desse 1 ano. Então, se ele for demitido, ele tem que receber essas horas, ele não vai poder compensar. E ele vai receber isso como hora extra, tá certo? E a nova lei prevê uma possibilidade de trabalho noturno e como que é feito o pagamento, como é que é tratado o trabalho noturno do empregado doméstico? Essa foi uma das grandes discussões, porque a emenda constitucional 72 é de 2013, trouxe todos os direitos que estão no artigo 7º, trouxe o direito à remuneração do trabalho noturno. Mas precisava da regulamentação, que só veio esse ano com a Lei Complementar 150. Então, ficou parecido com o que está na CLT. Né? Primeiro, a hora noturna é menor que a hora normal, ela é de 52 minutos e 30 segundos. E o adicional noturno é de 20% sobre a hora normal, tá certo? Aí vale a questão seguinte: se o trabalhador ultrapassar as 8 horas diárias, então ele tem direito, a partir da 9ª hora, à hora extraordinária, né? Que é de 50%. Se abranger a hora noturna, que começa às 22 horas de um dia e vai às 5 da manhã, ele vai ter direito à hora extraordinária mais o adicional noturno. Segundo a nova lei, como que deve ser feito o controle da jornada de trabalho? Bom, isso é uma questão muito importante, porque como agora está previsto, que não existia antes com a lei anterior, a questão da hora extraordinária, e para evitar futuras demandas trabalhistas, é importante que o empregador doméstico faça esse controle. Então, a lei trouxe essa possibilidade. E aí a lei fala que esse controle ele pode acontecer de qualquer forma, escrito, mecânico, etc. Ou seja, o empregador tem que ter alguma forma de controlar. O ideal é ele comprar um caderno, uma agenda e fazer esse controle e fazer com que seu empregado assine ao chegar, ao fazer a pausa para a refeição, né, do repouso entre a jornada, intra-jornada, tá certo? E quando saia, inclusive para evitar futura discussão depois sobre hora extraordinária. Mas essas comprovações, ou seja, o caderno, né, isso tudo serve, se for necessário, depois para uma ação na justiça? Exatamente, uma reclamação trabalhista. Porque o ônus de provar, se o empregado se queixa de que fazer hora extra, o ônus de prova é do empregador, tá certo? Então, com esse controle, o empregador doméstico se resguarda com relação a isso, tá certo? E tem que fiscalizar, né? Para que não haja distorções com relação a isso, porque o prejudicado pode vir ser ele próprio, ele e o empregador. Né? A nova lei prevê também que é obrigatório a assinatura na carteira de trabalho do empregado? Sim, sim. A obrigação, isso tem que ser feito, isso é uma dúvida que existia e uma ideia que existia antes. O prazo é de 48 horas, tá certo? Existia uma crença de que, com o contrato de experiência, você só era obrigado a fazer isso depois do contrato de experiência. Não, nunca foi assim e a lei, ainda bem, esclareceu que é em prazo de 48 horas, tá certo? O fato de não assinar nesse prazo não constitui crime, é uma infração administrativa, tá certo?
o empregador pode ser multado pela Superintendência Regional do Trabalho. Tá, mas a questão da carteira de trabalho, ela só é obrigatória e necessária quando é comprovado o vínculo empregatício? Não, a Justiça do Trabalho, o direito do trabalho, existe o princípio da realidade, ou seja, os fatos são mais importantes que as provas documentais, tá certo? O fato de não ter carteira de trabalho assinada não quer dizer que não houve um contrato. O contrato não é o papel, o contrato é a situação em fato, ou seja, a subordinação, a pessoa física, a prestação continuada de trabalho para a pessoa família no âmbito residencial desta atividade lucrativa, independentemente de ter carteira assinada ou não, ou algum papel dizendo que não havia carteira assinada, que era um contrato avulso, um contrato eventual, etc., há a relação de emprego. Então, a carteira de trabalho, ela facilita, tá certo, a formalização desse contrato. Mas o contrato, desde que estejam presentes esses requisitos, o contrato já existe. Agora, em relação à folga remunerada, né, o repouso semanal remunerado, assim como em outras categorias, no caso do empregado doméstico, a nova lei também prevê isso. Sim, isso é um direito constitucional, tá certo? Mesmo que a lei não prevesse, ele teria direito. Então, é exatamente como diz a Constituição. Ele tem direito a um descanso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, ou seja, não é obrigatoriamente aos domingos, tá certo? Isso tudo depende do acordo. Por exemplo, pode ser alguém que tenha um tipo de trabalho que no domingo ele esteja trabalhando, etc., e que ele folgue outro dia, então ele quer que o empregado dele também folgue nesse dia. Isso vai depender de acordo entre as partes, tá certo? Agora, constando isso, é bom que isso conste na carteira de trabalho. O que a nova lei prevê em relação à licença e salário maternidade? Tem alguma diferença e quais as novidades? Bom, são dois institutos diferentes, né? A licença maternidade é um direito trabalhista e o salário maternidade é um direito previdenciário. O empregado doméstico tem direito aos dois, a empregada, né? Tanto a empregada que tem filho mediante parto natural, como a que adota, né? Então, o prazo da licença maternidade é de 120 dias, quer seja a criança mediante parto ou adoção. Como o empregado doméstico ele é segurado da Previdência Social, tá certo? Existe a contribuição dele, do patrão para isso, ele tem direito, no prazo da licença maternidade, 120 dias, receber o salário maternidade, né? Porque durante o período da licença maternidade o contrato vai estar suspenso, né? Então, ele não vai receber salário, ele vai receber o seguro, a Previdência Social, tá certo? E aí, lembrando uma coisa muito importante, a empregada doméstica gestante, né, assim como as demais empregadas, elas têm direito também à estabilidade, tá certo? Que é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, veja, quando ela retorna da licença maternidade, tá certo? A licença maternidade 120 dias, 4 meses. Ela ainda tem 1 mês de estabilidade, tá certo? Então, ela não pode ser demitida até o final do 5º mês, depois do parto. Então, um aviso prévio, se o empregador quiser dar fim à relação empregatícia com a sua empregada doméstica, ele só pode ser dada ao final do 5º mês, tá certo? Depois do parto. Ok, bom, o senhor falou aqui de um prazo de 120 dias, no caso da licença maternidade, também a questão da estabilidade de mais 1 mês, mas o que a nova lei prevê em relação a outras modalidades de maternidade? Por exemplo, a mãe adotiva, né? Nesse caso, a lei prevê também esses mesmos direitos, no caso 120 dias, a estabilidade? O mesmo direito, tanto a licença maternidade quanto o salário maternidade. Não há nenhuma mudança com relação a isso, os direitos são iguais. O empregado doméstico, segundo a nova lei, ele é obrigado a se filiar a um sindicato, por exemplo? Não, nenhum trabalhador no Brasil é obrigado a se filiar em sindicato. Isso está no artigo 8º da Constituição, tá certo? Respeita ao princípio da liberdade sindical.
Um dos aspectos do princípio da liberdade sindical é o poder, a prerrogativa que o trabalhador tem de se filiar. Ele não é obrigado a se filiar a sindicato, tá certo? Assim, e se ele for filiado, ele pode se desfiliar a qualquer momento, tá certo? Isso não é para qualquer trabalhador. Bom, vamos avançar. O que é o Simples Doméstico? Após a contratação, qual o prazo que o empregador tem para cadastrar o empregado no Simples Doméstico? Bom, o Simples Doméstico foi criado, é uma forma integrada que o empregador tem de recolher todas as contribuições. Então, a previdenciária, né, tanto a do empregado, né, porque o empregado ele é assegurado à Previdência Social, né, que é o seguro social. Então, ele tem a contribuição do empregado, que pode ser descontado da remuneração dele, que vai de 8% a 11%, dependendo da faixa salarial dele. Tem a contribuição do empregador, que antes era de 12%, agora é de 8%. Né? Isso tem que sair do bolso do empregador, tá certo? Tem uma contribuição adicional de 0,8%, que é para custear os benefícios acidentários, que os trabalhadores domésticos, antes da Emenda Constitucional 72, não tinham direitos, tá certo? Tem a contribuição do FGTS, né, que antes era opcional, né, passou a ser obrigatório, tá certo? Também de 8%. E tem mais uma obrigação, que é de 0,2%. Para que serve esse 0,2%? É a questão do FGTS. Então, veja o seguinte, o empregado CLT, quando ele é demitido sem justa causa, ele tem direito a receber uma indenização. Que indenização é essa? 40% sobre o saldo, equivalente ao saldo da conta vinculada ao FGTS. O empregado doméstico não é assim. O empregado doméstico, o empregador vai recolher todos os meses 3,2% referente ao salário depositado numa conta. Então, se o empregado doméstico é demitido sem justa causa ou de forma arbitrária, a indenização dele vai ser o dinheiro que está depositado nesta conta, feito com essa contribuição de 3,2%, tá certo? Se o empregado é demitido por justa causa, quem vai acessar esse dinheiro, essa conta vai ser o empregador. Advogado Manuel Veras, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Até uma próxima. E o Saiba Mais de hoje vai ficando por aqui. A você de casa, nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima.